reunidos aqui no cenáculo de amor. Olá, querido membro do Sistema Celular de Evangelização. Aqui nos encontramos novamente para a gente refletir sobre a Palavra de Deus, partilhar um pouquinho daquilo que é essencial para a nossa vida de fé e vida cristã. E nós, como estamos agora no mês de outubro, proponho para vocês a leitura da missão dos 72 discípulos, Lucas 10, versículos 1 a 12. É um texto bastante interessante porque ele fala inclusive de visita às casas, e é o que vocês fazem, né? Vão nas casas, tem os encontros e ali partilham não só dos alimentos, mas também da vida e daquilo que estão passando, né? Então esse é muito bonito e corresponde àquilo que Jesus nos pede na Palavra de Deus. Então, hoje a leitura é essa dos 72 discípulos. E por que nós escolhemos essa leitura? Porque ela fala que a missão que Jesus recebeu de Deus Pai é a missão que você continua. Nós, enquanto igreja, somos responsáveis por continuar a missão de Jesus. Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, um texto muito importante, muito bonito, ele é bem curtinho, vale a pena. Se você nunca leu, estudou esse texto, procure, tem no site do Vaticano, não é difícil de encontrá-lo não. Ele diz ali que a igreja existe para evangelizar. Por quê? Porque a gente continua a missão de Jesus. Então a igreja só existe porque ela tem a responsabilidade de ser a presença de Jesus no mundo, de continuar a missão de Jesus, que é a missão que Deus Pai lhe enviou. Por isso que ele soprou sobre nós o Espírito Santo e nos deu forças, ele sustenta a sua igreja para que ela continue a sua missão. E como membro do sistema de evangelização celular, a gente tem essa consciência de que a missão é nossa. Aqui no Evangelho, Jesus chama os 72 discípulos, e ali ele pede para que eles saiam do seu comodismo e vão até as cidades onde ele não vai conseguir chegar. Eles vão até essas cidades, ou seja, até onde o povo está, e lá eles levam consigo aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. Aquilo que Jesus realizou, eles colocam em prática. 2 pontos são fundamentais. O primeiro, eles partilham um pão, que não levam nada consigo, confiam plenamente na providência de Deus e levam a paz para onde eles vão. E aí depois Jesus é bastante rígido, ele fala de forma muito séria que se as pessoas não acolherem, elas têm liberdade de não acolher. A missão é sempre algo muito livre, né? Que até a poeira dos pés sejam sacudidas, etc. Por causa disso, porque a gente tem que ir com o coração aberto, falar na liberdade e para a liberdade da pessoa, e depois, se ela não acolher, a gente vai embora, né? Continua a missão. É sempre o movimento que a gente tem que realizar. O confiar na providência, o não levar nada, significa também que a missão que nós realizamos, ela às vezes acontece assim de maneira espontânea. O Espírito de Deus toca no nosso coração e a gente confia plenamente nele e ali a gente realiza a missão. Não sei se já aconteceu com você, né? De repente você está no trabalho, está com alguém comentou alguma coisa e você, nossa, eu poderia falar de Jesus nesse momento, poderia falar daquilo que me ajuda, sei lá, a superar o sofrimento ou partilhar as alegrias para essa pessoa agora. Sabe, surge aquela oportunidade assim, é esse desprendimento, é esse o não levar nada. Você não está ali, às vezes, pensando na evangelização, mas surgiu a oportunidade e aí você anuncia Jesus. Anuncia aquilo que traz alegria para o seu coração. Então olha como que o texto vai se desdobrando, né? E depois ele fala de entrar na casa, de partilhar daquele alimento que é oferecido, ou seja, a gente ir até, às vezes, o mais íntimo, né? do lar familiar, que é o ambiente ali onde a família se reúne para se alimentar, etc., para partilhar do pão e da vida. Tocar realmente pontos no coração que talvez a gente não teria coragem se não fosse por Jesus. E ali partilhar o pão, partilhar aquilo que alimenta a nossa vida, também espiritualmente, que é o pão da vida que nós recebemos de Jesus. Então, vamos meditar com esse texto de hoje, e aí eu trago para vocês, para a partilha, 3 perguntas. A primeira delas é se você tem consciência de que você continua a missão de Jesus. O que você fala, o que você diz, em nome de Jesus. Você tem consciência disso? Onde você está, você é cristão.
Dom Bosco dizia isso em relação ao seu sacerdócio. Ele, como padre, ele era padre na casa do governador, na casa do povo da alta sociedade, que ele ia pedir lá ajuda para o seu oratório, etc. E era padre entre os meninos, jogando com eles, correndo para lá e para cá, junto com eles no oratório. Em todos os lugares Dom Bosco era padre. Isso em relação à nossa fé, à nossa vida como cristãos, é algo muito sério. Em todos os lugares que nós estamos, nós somos cristãos. E nós levamos conosco essa missão de Jesus. Então essa, justamente a pergunta é, você tem consciência disso? De que você é a própria presença de Jesus, às vezes no ambiente, porque você é sinal e portador do amor dele e da missão que ele recebeu do Pai? Então essa é a primeira pergunta. Depois a segunda. No seu ambiente de trabalho, com seus amigos, sei lá, você saiu para um happy hour, não sei o quê, você anuncia o Senhor? Você leva, antes de tudo, você leva a paz que vem do Senhor, a serenidade que vem dele? Aquilo que o Papa Francisco cobra dos religiosos, né? De não ter uma cara de sexta-feira santa, de tristeza, porque o religioso tem que levar a alegria do Evangelho consigo. Você leva a alegria do Evangelho consigo? E aí se surge a oportunidade, se você leva a alegria do Evangelho, você tem a oportunidade, você consegue falar de Jesus, né? Então, no ambiente de trabalho com os amigos, você consegue anunciar? Depois a terceira pergunta, o partilhar o pão, ele é fundamental no encontro da célula, mas ele não pode permanecer só ali na nossa casa, em que a gente se reúne, etc., né? O grupo todo, quando se reúne, que vem ali. Mas a gente tem que ter a consciência de que esse pão a gente tem que levar conosco para outros que precisam também deste encontro pessoal com Jesus. E aí nos recorda a multiplicação, né? O pão nas Sagradas Escrituras ele tem um significado muito profundo. E, sobretudo no Evangelho, reporta a Eucaristia e também a multiplicação dos pães, a multiplicação daquilo que nos alimenta, que nos dá vida, que nos sustenta. A sua célula, vocês têm pensado na multiplicação, têm pensado na evangelização, em multiplicar este pão da partilha, do sustento que vem de Jesus, do Espírito Santo de Deus, que sempre está presente nas reuniões, nos encontros de vocês? Ou está ficando uma coisa muito fechadinha entre vocês, né? Fica só um grupo de amigos, etc. O mês das missões nos recorda isso, que a gente tem que ser igreja em saída, né? A gente não pode fechar as portas, como os apóstolos fizeram logo depois que Jesus morreu, e ficar ali fechadinho, né? Esperando que Jesus passe pelas portas fechadas, pela parede lá e venha falar conosco, e se esquecendo de abrir essas portas e de sair para evangelizar. A gente tem que receber a força que vem do Espírito e partilhar, multiplicar este pão da alegria, da vida, do sustento que a gente recebe de Deus. Então são essas 3 perguntas para vocês partilharem no dia de hoje e pensarem o quanto vocês têm sido missionários e evangelizadores, vivendo o discipulado também de forma missionária. Um ótimo encontro e vamos agora receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, sonhos e projetos, vossa célula e também os planos de vossas células, a bênção do Deus Todo-Poderoso que vos ama, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.